Sejam bem-vindos a mais uma live do pastor Marcelo Leite. Eu desejo nesse dia fazer mais uma meditação. Nunca esqueçamos que o nosso Deus tem um livro escrito sobre nossas vidas e que cada dia de nossas vidas, antes de nós nascermos, os nossos dias já estavam escritos, está lá no Salmo 139. Então, cada dia é um dia planejado por Deus, cada dia é um dia que está no controle de Deus, e que você lembre disso nesse dia, que Deus continua no controle, que Deus continua sendo Deus, que Deus continua sendo o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele continua sendo o Deus Altíssimo, ele continua sendo o Deus Criador. Ele é o Todo-Poderoso e nada muda, não importa o que esteja acontecendo na terra, lá na sala do trono, ele continua reinando e continua saindo do seu trono raios e trovões, como descreve lá no livro do Apocalipse. E ele é um Deus cheio de glória. E ele nos dá o privilégio, através do sangue de Jesus Cristo, de entrarmos nesta sala do trono e apresentarmos nossas petições, e Cristo, que é o nosso advogado, ele clama ao Pai, ele pede, o Pai nos concede aquelas petições que são segundo a vontade, e petições também que sejam petições que tenham um fundamento, né? Porque não é tudo que nós pedimos a Deus, tudo aquilo que está alinhado a coisas que são justas, né? Você não pode pedir a Deus aquilo que não é justo, aquilo que não é alinhado à vontade de Deus, né? Então não esqueça disso nesse dia, que Deus está sentado no trono e Ele está esperando que você vá até lá e que você possa em espírito entrar lá e apresentar suas petições nesse dia e alcançá-las se você crer. E nós temos falado exatamente disso, nós temos falado de fé, nós temos falado da importância da fé, e hoje eu quero falar mais um ponto sobre a fé, e quero falar o que está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque andamos por fé e não por vista, porque nós andamos por fé e não por vista. E isso é muito importante de nós entendermos isso, porque a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando você anda por fé, você não é movido pelo que você está vendo. Isso é um ponto principal, primordial. Então, nós temos falado aqui que as coisas que são importantes na fé é você conhecer a palavra, você ter a palavra no seu coração, você falar a palavra e você não acreditar naquilo que você está vendo. Você não ser movido pelo que as circunstâncias estão querendo dizer a você, mas você ser movido pelo que o justo tem que viver. O justo tem que viver pela fé. O justo tem que viver com o firme fundamento das coisas que ele espera e a prova das coisas que ele não vê. Ele tem que ter isso como fundamento e um alicerce na sua vida. Todo dia que você levanta, todo dia que você se propõe a viver, você tem desde o primeiro minuto, você tem que saber que você vive pela fé. Você vive pela fé e você vai alimentar essa fé ouvindo e ouvindo e ouvindo a palavra de Deus, como nós temos visto. Então você vai caminhar e você vai acordar naquele dia independente do que você sabe, do que você tem que enfrentar naquele dia. Você tem que saber que pela fé você já tem que ter a esperança, você já tem que ter você tem que estar vendo que você está vencendo essas situações. Independente de quanto tempo que você está crendo que certas situações vão mudar na sua vida, você tem que continuar acreditando e vendo aquela mudança pela fé, sabe? Eu falei aqui em um dos dias que nós vivemos numa geração em que as pessoas elas estão
altamente influenciadas pela rapidez dos fatos, pela rapidez das coisas acontecerem. E nós temos que entender que quando falamos de questões espirituais, as questões espirituais, quando nós cremos no agir de Deus, nós temos que entender, seja bem-vindo, eu não consegui ver o nome de todos que estão entrando, mas todos que estão entrando sejam bem-vindos, Deus os abençoe. E Maísa, prazer tê-la aqui, desde a Austrália, seja bem-vinda, querida Maísa, faz tempo que eu não a vejo e que eu desejo que Deus esteja abençoando você aí na Austrália e a tua vida aí, tenho visto as fotos que você tem publicado, viu? Um grande abraço para você, um grande abraço mesmo. Estou aqui compartilhando com as pessoas as vários dias mensagens de esperança, para que as pessoas possam, nesse tempo, ter uma esperança que elas podem vencer os dias, independente do que elas estão vendo, porque Deus é conosco. E muito bom vê-la. Saudades de ti também, minha querida aluna, foi aluna há muitos anos, a Maísa. Então eu vou continuar aqui, ok? Um grande abraço para você, minha querida. Então, gente, eu estava dizendo aqui que nós estamos vivendo numa sociedade que é a sociedade que é tudo rápido. Nós estamos influenciados pela rapidez, né, da tecnologia e estamos transportando isso para o nosso comportamento. A gente começa a esperar que tudo tem que ser rápido, que tudo tem que ser rápido. E aí a gente precisa entender que nem tudo precisa ser rápido, que nem tudo vai ser rápido. Que o normal, tudo tem um tempo para as coisas acontecer. Eu falei isso e um dia não vou retomar, mas isso, falamos disso, que tudo tem o seu tempo. E aí quando você caminha por fé, você caminha acreditando em Deus, que Deus pode mudar as situações que estão à tua frente, que as situações que estão à tua frente não é aquilo que você acredita um outro resultado para aquela situação, você tem que entender que muitas vezes a mudança não vai acontecer no primeiro dia que você acredita. Não vai acontecer no segundo dia. Pode ser que aconteça, mas pode ser que não. E aí o que você faz? O que as pessoas fazem? As pessoas param de acreditar. Elas param de falar. Elas param de crer naquilo que Deus diz para elas do que é a verdade. Então elas param de falar, param de crer e começam a falar o oposto. Elas começam a falar a incredulidade. Ah, essa situação não vai mudar, esse fato não vai mudar, isso não vai acontecer na minha vida. E quando você começa a viver e falar da incredulidade, não tem como o milagre acontecer na tua vida. Porque o milagre ele acontece a partir de uma postura de fé. Não é só confissão positiva, gente. Veja só, é diferente. Confissão positiva é você confessar as coisas sem estar baseado na palavra de Deus. Fé é você confessar as coisas a partir do que a palavra de Deus diz. Então, o que a palavra de Deus diz? Que você é um vencedor. A palavra de Deus diz que você é mais que vencedor. A palavra de Deus diz que Deus suprirá todas as suas necessidades. A palavra de Deus diz que nenhuma ferramenta que se levantar contra ti prosperará. A palavra de Deus diz que aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. A palavra diz que mesmo que eu ande pelo vale das sombras da morte, tu estarás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Cristo eu sou curado. A palavra de Deus diz que se eu crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então a palavra de Deus diz um monte de coisa que são palavras para abençoar a tua vida. Para abençoar a tua vida, Maísa, querida Maísa, que bom vê-la por aqui. E aí, isso é fé. É diferente de confissão positiva. Eu creio que vai mudar, mas baseado no que você está crendo? Agora, quando você crê baseada na palavra de Deus, então a palavra de Deus tem poder. As situações mudam. Então aquilo que você está vendo, você crê um dia, você crê 2 dias, você crê 3 dias, você crê 4 dias, 5 dias, uma semana, um mês, não sei quanto tempo, e você não muda a sua convicção. Por quê? Porque foi Deus quem disse. Porque se está na palavra, foi Deus quem disse. E nós já vimos aqui também nas transmissões, sabe, Maísa, eu estou fazendo essas transmissões e eu tenho uma página no YouTube
Pastor Marcelo Leite, você sabe que eu sou pastor? E lá tem todos os vídeos, muitas das coisas que eu estou falando aqui tá lá com mais detalhes. Se você tiver interesse, é só você procurar no YouTube, Pastor Marcelo Leite, ok? E então, gente, eu estava dizendo aqui, sim, mas é bom ouvir porque isso aqui é a palavra de Deus, mas e a palavra de Deus ela tem poder, ela fala ao nosso espírito, ela fala ao nosso espírito. Então, gente, você vai falando a palavra e as coisas vão acontecendo. E o que nós precisamos? Nós precisamos de força. A palavra diz que a fé, ela nos empodera. Ela nos empodera. O que é empoderar? Empoderar é algo que te dá poder, né? Está lá em Romanos capítulo 4, isso. Eu li isso essa manhã. Vamos ver se nessa versão aqui em português se tem isso. Aqui, eu li hoje de manhã em Romanos capítulo 4. Quer ver? Isso aqui. Aqui está no versículo 20. Fala de Abraão. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Eu vou falar daqui uns dias dessa passagem aqui completa, é um dos temas que eu quero tratar sobre a fé de Abraão. Mas veja só, Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas fortificado na fé, dando glória a Deus. Então veja só, quando você acredita em fé, na palavra de Deus, você se fortifica. Você vem uma convicção dentro de você que as coisas vão mudar. Que você vai conseguir. Ah, mas olha a situação, é exatamente isso que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo que nós não vivemos por vista, mas por fé. Essa é o texto de hoje. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Esse é o texto que eu estou falando hoje. Estou falando exatamente isso. Não importa o que você está vendo. Não importa a realidade, você não nega a realidade. O apóstolo Joseph Prince, de Singapura, outro dia eu estava assistindo um vídeo dele e ele disse assim, Singapura é pertinho aí de onde você está aí, né, Maísa? Não é tão longe da Austrália, né? E o apóstolo Joseph Prince disse assim, que fé não é você negar a realidade que você está vendo, mas é você acreditar na realidade de Deus. E a realidade de Deus é sobrenatural. Ela é sobrenatural. A realidade de Deus é sobrenatural. Eu sempre falo aqui do fato, sempre falo do fato que quando eu era criança e eu tinha muitos problemas de saúde. E bom dia, Eugênia, Deus te abençoe. Tia Sandra, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Eu sempre falo aqui que eu tinha os problemas de saúde. E houve uma das noites que eu estava morrendo. E meu pai então levantou, nós vivíamos até perto do hospital, mas não tinha tempo de chegar no hospital, porque ele sabia que eu sofria dos ataques. E aquela noite, se ele não agisse em fé, eu morreria. Então ele rapidamente pegou e me levou ao céu e falou, Deus, no nome de Jesus, toca a vida do meu filho. E Deus me libertou, me curou aquela noite, porque meu pai agiu em fé na palavra de Deus que diz que nós podemos orar e as pessoas são curadas. Você entendeu? Então, ele não, é lógico que ele ficou em pânico. O filho dele estava morrendo, ninguém tem um filho morrendo e pega, olha, meu filho está morrendo, eu vou orar a Deus. Não, mas ele não começou a gritar e berrar, meu Deus, o que eu faço, o que eu faço? Não, ele orou. No desespero, ele lembrou que Deus podia fazer, Deus fez, e está aqui o pastor Marcelo falando para vocês hoje. E eu já vou parar por aqui, para não esticar muito mais, mas a meditação de hoje é essa. Porque não andamos por vista, mas andamos por fé. E fé é a convicção das coisas que esperamos, a certeza das coisas que esperamos e a convicção das coisas que não vemos.
Então, que você possa aplicar essa palavra na sua vida hoje. E seja o que estiver à tua frente de impossível, seja o que for, confie que Deus pode mudar essa situação. Deus pode mudar essa situação. Porque para cada dificuldade que existe, Deus tem uma resposta. Deus tem uma resposta. Deus é ilimitado e Ele tem uma resposta. Eu vou orar e vou já terminar. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida da Maria Eugênia, a vida da Maísa, querida Maísa que está lá na Austrália, a tia Sandra, a irmã Odete, a Sandrinha, todas elas. Toca na vida delas e qualquer situação que esteja à frente de desafio, o Senhor possa pôr a tua mão e no nome de Jesus dar a vitória. E que o Senhor abençoe também cada uma delas para que elas cresçam em fé. E aquelas pessoas que vão assistir mais tarde também possam, Senhor, ser tocadas por essa palavra e possam ser abençoadas para acreditar que o Senhor é um Deus de poder. Deus nos abençoe. Maísa, mais um abraço para você. Todos os dias eu estou entrando aqui 11 horas o horário do Brasil em português, 2 horas o horário do Brasil eu entro em inglês e à noite eu entro em espanhol por mais um tempo. Mas tem lá no YouTube, todos os vídeos são mais de, acho que uns 80, 90 vídeos entre português e espanhol. Ok? Um grande abraço para você, obrigado por ter ficado todo esse tempo. Todos que ficaram também, lembre-se, ok? Thank you very much, see you. And bye. Sim, Deus te abençoe. Gente, não se esqueçam, YouTube Pastor Marcelo Leite, tem todas as mensagens lá. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Vejo vocês em breve.